vídeo, modelagem de uma calça básica feminina, alfaiataria, mas para quem está realmente interessado em aprender a modelar. Nada de colocar uma calça em cima do tecido e cortar, não. Você vai aprender a fazer a sua calça do zero, modelar. Você vai falar, vai ver o modelo na revista, vai ver o modelo na loja e vai falar, eu vou fazer esse modelo a partir do molde base. Aprender de verdade. Vamos lá então? Bom, primeira regra, primeira coisa, vai pegar o molde, o seu papel de molde, vai traçar vai esquadrar, pode ser que fique meio tortinho aqui, tá? Não, não vai ficar torto não, vou pegar o esquadro. Ó. Vai esquadrar aqui, parte de cima. Vai medir o meio. Por exemplo, se a sua cintura tem 90, você já risca aqui, já faz um traço de 95 no mínimo, tá? Então aqui, ó, tem 21, 40 menos 10, 30. Vou medir aqui certinho. 29,5, tá? 29 dividido por 2 dá 14,5, quase 15 aqui. Agora eu vou pegar o esquadro aqui. Vou riscar o meio. Certo? Por que eu fiz isso? Porque eu vou traçar frente e costas da calça. Esse é o correto. Aí você já junta o molde, já faz a conferência, fica super prático e a peça fica certinha. Bom, começa assim, traça em cima, fecha ao meio, e aí tem as medidas da calça que você vai precisar colocar aqui no papel. Então, primeiro a gente começa pelas alturas. Então, aqui eu vou achar agora a altura do quadril. No meu caso ali, dá 17, mas só que como eu tô fazendo aqui meio sem escala, eu vou traçar assim, depois você coloca as suas medidas, tá? Mas eu garanto que nunca mais você vai errar e vai ganhar dinheiro fazendo calças, porque é difícil, viu? Costureira que faça calça certinho. Então, aqui, quadril, altura do quadril. Agora nós vamos pegar a altura do gancho. Digamos que deu aqui, mais ou menos. Nós vamos procurar deixar certinho. Gancho. Agora nós vamos pegar a altura do joelho. No meu caso, 32,5, mas eu tô arredondando para 33. Se eu não tivesse, deixa eu riscar aqui embaixo, já fechando o comprimento total da calça. Então, eu também já deveria ter mostrado, né? Comprimento total da calça, daqui até aqui embaixo. No meu caso, deu 102. Eu vou fechar aqui já. Assim já fica certinho o esquema. Certo? Quadril, gancho, joelho. Como que eu chego na medida altura do joelho? Eu meço aqui metade do gancho até a barra.
digamos aqui que deu 22. Não, não deu 22 não. Vamos medir certinho, vai. Deu quase 18, tá? Então, digamos aqui, deu 18. Metade daria 9. Eu faria 9 menos 5 para achar a altura do joelho, entendeu? Então, aqui, por exemplo, deu do gancho, daqui de cima até aqui embaixo, deu 102. Do 102, eu tiro a altura do gancho, que daí vai sobrar só isso aqui, tá? Essa medida aqui eu divido por 2 e subtraio 5. Então, por isso que deu os 33, 32,5 que eu arredondei para 33. Mas aí, aqui eu vou mostrar para você de forma prática, tá? Então, aqui, ó, a metade é aqui, tá? Como eu tenho que tirar 5, eu não tô fazendo com escala, então eu vou subir aqui um pouquinho a altura do joelho. Um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos isso, certo? E já vou esquadrando, esquadrejando ou esquadrando. Quando é pedreira é esquadrejando, agora quando é costura, eu acho que é esquadrejar mesmo. Esquadrando. Joelho. Vou explicar mais uma vez, tá? Esse é o molde base de uma calça alfaiataria reta. Eu tô começando com o molde base, mas eu vou fazer um vídeo da costura da calça, com a colocação do zíper, o feitio do bolso, o bolso traseiro e o cos anatômico. Serão 5 aulas. No final dessas 5 aulas, você vai aprender a fazer a sua calça alfaiataria. Para você, para a família, para vender. Acredite, se você fizer calça sob medida, você fazendo só calça, você vai ganhar muito dinheiro. Tem que saber cobrar também, né? Tem que caprichar no acabamento. Deixa eu só colocar uma coisa aqui em cima, para eu não esquecer de falar do curso. Então, vamos lá. Fizemos a base, tá? E aí nós vamos lá fazer, começando aqui na parte de cima, tá? Vou pegar a régua mesmo. Bom, vamos começar na medida do quadril, tá? Então, meu quadril tem 102. Eu vou pegar 1/4 do meu quadril, que dá 25,5. Vou colocar 1/4 para cá e 1/4 para cá. 25,5 para cá, 25,5 para cá. Então, vamos aqui, vamos colocar 5 aqui, tá? Reduzindo a escala. Vamos colocar 8. Tá? Então, eu marquei o quadril aqui, tá? Peguei os 25,5, coloquei 25,5 aqui, 25,5 aqui. Frente, costas. Vamos por partes, certo? Coloquei a medida do quadril. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o esquadro, vou fechar, porque o quadril é a medida mais larga que eu tenho na calça, tá? Então, eu vou esquadrar, vou fechar aqui vou fechar a base. Tem que ser bem certinho.
Paciência, paciência. Quando chegar na terceira calça, vocês já estarão fazendo isso aqui de olhos fechados. Só que você vai aprender de verdade. Não é olhar esqueminha lá, olhar o jeito que foi riscado, não entender nada e continuar fazendo errado. Não, aqui você vai aprender, certo? Então a nossa calça, ela não vai ficar aqui dentro, mas a medida mais larga que nós temos no esquema é o quadril. Então a gente vai pôr aqui para tomar por base, tá? Então, fechei lá. Agora eu vou descer aqui já para fazer o... Já vou descer aqui no gancho. Perceberam? Então, eu fiz o esquema, daí eu fechei com o quadril, daí eu desço no gancho. Vai para vocês terem uma sequência. Vocês vão gravar essa sequência e vão fazer com muita facilidade o molde da calça. Então, desci pro gancho. O gancho é o seguinte, para você encontrar a medida do gancho da frente, você vai fazer o quadril 102 dividido por 20, dá 5,10. É uma preciosidade, né? Então aqui você tenta sim colocar o mais próximo possível. Então você vai medir daqui para cá, você vai medir 5,10. Então digamos que deu aqui, certo? O gancho das costas é o dobro do gancho da frente, então 10,2. Ali eu coloquei 1,5, vou colocar 3 aqui. Lembrando que eu tô fora não tô fazendo em escala, tá? Mas vocês vão entender certinho. Certo? Entenderam? Vou fazer mais uma vez, ó. Gancho da frente, quadril dividido por 20, 5,10. Gancho das costas, 2 vezes o gancho da frente, 10,2. Certinho? Feito isso, vai subir lá para a cintura, porque você tem que juntar a cintura com o gancho. Subiu para a cintura. Aqui na cintura é regra, porque por conta da anatomia do nosso corpo. Quando você traça nas costas, por exemplo, você tem uma curvatura das costas. E na frente, de qualquer forma, se você for magro, se você for meio gordinha, tem que fazer a curvatura da frente para a peça encaixar no corpo certinho, tá? Depois tem as variações, mas aqui a gente tá falando de uma peça básica. Aí, via de regra, você entra aqui nas costas, do lado do gancho, você entra 3,5 centímetros. Certo? Entrou 3,5 centímetros aqui, você sobe 2 centímetros. A parte das costas é um pouquinho mais alta. Então, subiu ali. Tá? Nas costas, você desce 1 centímetro por conta da curvatura da cintura. E entra 1 centímetro também no lado do gancho, que é para a peça encaixar. A calça vai fazer na lateral isso e vai fazer isso aqui também de frente. Certo? Mexi na frente, mexi nas costas, mexi na frente e nas costas, e agora eu vou descer aqui. Começo a traçar a calça. Então, o que que eu... Aqui nesse 1 centímetro que eu entrei, eu venho com ele reto até a altura do quadril. Assim. E aqui eu venho... Aqui onde eu entrei 3,5, eu venho
com uma reta também até a altura do quadril, certo? Eu não tenho uma réguazinha aqui, eu vou fazer com a mão, mas se vocês depois podem... Ó, eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui para fazer o meu gancho. Vou descer aqui para fazer o meu gancho. Certinho? Aqui é o gancho da calça à frente, encontrando certinho lá com o quadril. E aqui o meu gancho costas, descendo. Quando vocês fizerem, quando fizer o molde tamanho real, né? Aí vocês usam a curva francesa. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos ficar aqui na parte de cima ainda. Aqui onde eu subi os 2 centímetros, eu vou ligar com essa parte aqui, ó, onde eu desci 1 centímetro. Certo? Isso aqui. Continuando aqui em cima, a gente vai terminar aqui em cima primeiro. Aí eu vou medir. Agora eu vou colocar a cintura. A minha cintura é 90. 1/4 da cintura, 22,5. Então, eu vou medir daqui pra cá, 22,5. Eu vou aqui, mais ou menos. Vai dar aqui, mais ou menos. Aqui. E aí, eu já posso ligar a cintura com o quadril. Certo? Vou fazer a mesma coisa nas costas, só que nas costas tem a pence que vai fazer o encaixe do tecido plano nas costas, ali entre as costas e o início aqui da bunda, né, digamos assim. Aquele fundo que tem ali, a gente faz uma pence para corrigir. Então, eu tenho que colocar aqui 22,5 mais 3 da pence das costas. Então, eu vou colocar aqui 25,5, certo? Que é o 22 mais 3 da pence. E aí, eu venho daqui pra cá, eu vou medir 25,5. Só que eu não vou medir aqui, ó. Eu vou medir aqui na linha de cima, tá? 25,5 na linha de cima. E aí eu já posso fechar também. A régua aqui ela não é para isso, né? Mas tá vendo? Já tá ficando com cara de calça. Aí, pra fazer a pence das costas, vou pegar metade dessa linha aqui. Vamos ver aqui quanto tá medindo. 6,5. Então, vamos aqui 3,25. Certo? Aqui é a metade para fazer a pence. Só que eu não posso medir aqui e fazer a pence assim. Eu tenho que acompanhar. Eu tenho que acompanhar a linha. Então, aqui tem que ficar bem, tem que esquadrar aqui, ó. Vocês entenderam? Eu não posso simplesmente vir aqui e traçar reta assim, não. Porque essa linha, ela declina, certo? Então, eu tenho que acompanhar aqui, ó. Vou tentar acompanhar, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não consegui muito não, mas por conta da posição, né? Mas enfim, aqui você vai descer 13 centímetros.
de pence, tá bom? 1,5 pra cá, 1,5 pra cá. Beleza? Parte de cima praticamente pronta da calça. Falta só marcar o bolso, mas isso aí nós vamos fazer no molde em tamanho real, certinho? Continuando. Agora para nós fecharmos a calça, ó. Sabe aquele vinco que tem na calça, ao meio da perna? Então a gente vai encontrar ele aqui agora. Então aqui, ó, deu 11, certo? Eu vou medir 5,5. 5,5 aqui. Que é a medida daqui do gancho, é a metade, né? Daqui até o final do gancho. Então aqui eu vou medir metade também. Deu 9,5, 4,5, 4,75. Aqui. Mesma coisa. Pega o esquadro. Paciência, mas é assim mesmo, senão você não vai aprender, vai ficar a vida inteira fazendo calça, tirando uma medida pela outra, sua cliente vai pedir para você fazer a calça para ela e você não vai saber, porque não teve paciência de, né, aprender. Não é difícil, é fácil, você só precisa rever o vídeo algumas vezes, praticar, desenhar assim numa planilha, umas 3, 4 vezes. Na terceira, quarta vez você já vai estar entendendo e vai conseguir. Então aqui, ó, fizemos o meio da perna. Bom, fizemos a cintura, o quadril, o gancho, descemos pro joelho. O joelho, a gente começa pelo da frente. O meu joelho tem 46 centímetros, não tá marcado aqui, mas eu já medi. Você dobra o joelho e mede a circunferência. O meu tem 46. Então, 46 dividido por 4 dá 11,5. Menos 1, 10,5. Então, o joelho da frente é a medida da circunferência dividido por 4 menos 1. Então, aqui deu 10. 10,5. O que eu faço aqui? Eu jogo 10,5 para cá. E 10,5 para cá. Tá muito pequena aqui, eu vou aumentar um pouquinho a escala. Então, 10,5 para mim vai ser 2,5. 2,5 aqui, 2,5 aqui. Certo? Joelho. No joelho das costas, você faz o contrário. 46 dividido por 4, mais 1. 12,5. Então, aqui do fora. Certinho? Então, aqui é o joelho. E aí, a gente vai juntar o gancho da frente com o joelho, com a régua curva. Nas costas a mesma coisa, certo? Vamos juntar o quadril. Usando a régua curva também. Vamos fazer um negócio certinho. O desenho fica legal. E fechamos aqui. Viemos até o joelho.
Aí a gente vai medir aqui a boca da calça. No meu caso ficou com 30, tá? Então eu vou colocar 1,5 cm pra cá, 1,5 cm aqui, é só pra gente, só pra figurar. Só que daí o que acontece, tá vendo aqui, ó? A gente vai tem que fazer, sempre tem que fazer um ajuste. Porque a gente sai da curva e vai pro reto, então a gente faz aqui, ó, acerta aqui, ó. Tá vendo? Aqui vou ter que acertar um pouquinho. E aqui acho que vai dar um ajuste, mas é porque tá torto. Ah, é porque tá torto. Isso aqui é torto. Então aqui, ó. A gente faz um acerto aqui assim, ó. Certo? E tá aí o molde da nossa calça. Lembrando que no nosso modelinho, a parte da frente é um pouquinho mais curtinha aqui, 10 centímetros mais curta. Então, eu vou riscar aqui. Além dela ser 10 centímetros mais curta na frente, ela tem uma abertura lateral. Então, aqui nós vamos deixar no molde o desenho aqui do tecido que a gente vai cortar depois. E aqui embaixo a gente deixa assim. Certo? Aqui depois, na verdade é assim, ó. É o molde base, tá? Às vezes a cliente tem menos bumbum, aí você, né, pode ajeitar aqui, pode ajeitar aqui. O que você não pode perder é a medida aqui do quadril. Você não pode perder a medida do quadril. E depois aqui nós fazemos os ajustes. Certo?